Oi, gente, tudo bem por aí? Estamos de volta com mais uma edição do podcast Em Cartaz Rádio Disney, o podcast que traz novidades, curiosidades e mais um montão de coisas sobre as grandes produções que estão ou chegarão aos cinemas e plataformas de streaming. Hoje temos mais um programa especial, dessa vez sobre o amigão da vizinhança, nosso querido Homem-Aranha. Di, chega mais! Valeu, Ju. É claro que eu tô chegando. Você acha que eu ia perder essa experiência incrível de compartilhar com você, ouvinte Rádio Disney, esse universo maravilhoso, esse multiverso do Homem-Aranha? Eu sou muito fã, desde criança, lendo os quadrinhos, assistindo os filmes. Então, assim, prepare-se, vai ser uma experiência incrível. Agora, caso você não tenha visto alguns dos filmes onde o Homem-Aranha apareça, talvez você seja impactado por alguns spoilers, tá? Então, aviso dado. Aliás, falando em aviso, a gente tem uma presença ilustre hoje. Tom Holland, ele mesmo, o ator que dá vida mais uma vez ao Homem-Aranha. Ele tá com a gente aqui nesse episódio, numa entrevista exclusiva. Que demais, hein? Bem lembrado, Di. Dito isso, vamos nessa? Vamos lá, Ju, vamos jogar as teias das memórias. Para começar tudo, precisamos voltar em Capitão América Guerra Civil, quando tivemos a primeira aparição do Homem-Aranha, nosso querido teioso do universo cinematográfico da Marvel nos cinemas. A introdução do Tom Holland no meio daqueles grandes atores e heróis foi muito legal e teve 2 pontos interessantes. O primeiro foi quando Tony Stark, o Homem de Ferro, vai ao Queens recrutar o adolescente Peter Parker. O segundo ato foi ver o Homem-Aranha em ação, no meio dos adultos de super-heróis experientes, onde ele representou muito bem e trouxe um clima muito legal, muito divertido para o universo MCU. Falando dessa relação dele com o Tony, nós batemos um papo com o Tom Holland recentemente sobre como anda isso no filme Sem Volta pra Casa. Tom, conte pra gente, o Homem-Aranha continua admirando Tony Stark sem volta pra casa? Yeah, he absolutely is. I think he'll always look up to Tony Stark and always admire him. He's, you know, arguably the greatest superhero who made the biggest sacrifice, and his legacy lives on. Sim, com certeza. Eu acho que ele sempre vai admirar o Tony Stark pra sempre. Ele é, você sabe, indiscutivelmente o melhor super-herói. Ele faz os maiores sacrifícios e o seu legado continua. Olha aí, admiração eterna, hein? Grande Tom Holland com a gente aqui. Agora, Ju, ouvindo você falar da primeira aparição do Homem-Aranha, me fez lembrar daquela cena épica no aeroporto, aquela batalha incrível de tirar o fôlego. Tony Stark chama o Homem-Aranha, né? Pirralho! Aí ele aparece, rouba o escudo do Capitão América. É realmente um momento alto do universo Marvel. Inclusive, o Homem-Aranha consegue derrubar o Homem-Formiga gigante, usando uma referência de Star Wars, o Império Contra-Ataca, enfim. Ele é nerd também, muito legal. E aí, assim, foi uma excelente inclusão do Peter para os seguintes filmes. E falando nisso, chegamos ao Homem-Aranha de Volta ao Lar. Aqui temos uma produção focada no herói, na sua história, sabe? O dia a dia, os amigos, os problemas que o Peter enfrenta todos os dias. E é nesse filme que a gente vê uma grande característica do personagem. O bom humor, aquele ar adolescente e um pouco rebelde também. Prova disso é que nesse filme ele usa um traje super tecnológico criado pelo Tony Stark, que vem com uma inteligência artificial. A Karen, e ela e o Teioso levam um tempo pra se entenderem. Dá uma confusão ali no meio, mas no fim dá certo. Afinal de contas, ele é um mestre de tecnologia. É claro que ele ia acabar entendendo tudo isso. A gente também desconfia que a Karen tem um papel importante em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, o novo filme. Mas o Tom Holland, ele enrolou, ele fugiu da armadilha de nos dar spoilers. No passado ele já fez isso, né? Ele era o rei dos spoilers. Agora ele tá contido e deu uma de desentendido. Tom, conta pra gente, pros fãs. Karen tem um lugar especial na história? Karen. Who is Karen? Oh, the glasses. No, there's an interesting thing that happens to Karen, actually. So you will have to wait and see, but it is quite cool what poor Karen is no longer. Karen? Quem é Karen? Os óculos? Não, tem uma coisa interessante que acontece com Karen na realidade. Então você vai ter que esperar e ver, mas é muito legal.
pobre Karen não existe mais. E Di, eu lembrei de uma coisa curiosa aqui sobre a Karen. É mesmo, Ju? Agora eu fiquei curioso. Conta pra gente. Todo mundo sabe que o Tony Stark tem um assistente de inteligência artificial também, o Jarvis, certo? Bom, quem dá voz ao Jarvis, pra quem não sabe, é o ator Paul Bettany, o Visão. Já a voz da Karen é feita pela atriz que é esposa do Paul, a Jennifer Connelly, que aliás já fez um filme da Marvel também, o Hulk de 2003. Antes de começar a saga do MCU, essa trama de filmes e séries interligadas da Marvel. Que coincidência incrível, hein, Ju? Obrigado por ter compartilhado. Eu adoro essas coisas. Ainda falando de Volta ao Lar, nesse filme, o Peter Parker tá de volta ao seu bairro. Aí ele decide se tornar um herói local para ajudar as pessoas dali. Fica famoso no YouTube e tudo. E nisso, ele acaba descobrindo uma operação do Abutre. É um vilão que deu trabalho de verdade, interpretado pelo sempre excelente Michael Keaton. Inclusive, o Abutre, ele tá roubando tecnologia exatamente das indústrias Stark, do Homem de Ferro, que em De Volta ao Lar é uma espécie de tutor do Peter Parker. Exato, Di. E nesse filme, as ligações não param por aí não. O Peter acaba se envolvendo, sem fazer ideia a princípio, com a filha do Abutre, a Liz, crush do Peter no colégio. Os problemas crescem, pois o pai da Liz percebe que Peter é o Homem-Aranha e que o namorado de sua filha é um de seus maiores problemas. Problemas esses que ele não pretende resolver na conversa, não. Depois de muita briga e por ter conseguido como Homem-Aranha salvar a vizinhança e evitar problemas maiores, o Peter conquista o respeito do Tony Stark, que oferece um lugar para ele entre os Vingadores. Mas segundo Tom Holland, o melhor, ou seria o pior, ainda está por vir. Falando de vilões, em Sem Volta Pra Casa, que é o novo filme do Homem-Aranha, perguntamos ao Tom sobre o vilão mais perigoso da nova produção. Quem é o vilão mais poderoso em Sem Volta Pra Casa? The most powerful villain in No Way Home has got to be the Goblin. He's terrifying. O vilão mais poderoso é o Duende Verde. Ele é assustador. Ah, mas o Tom Holland não podia estar mais certo. Da vasta galeria de vilões do Homem-Aranha, o Duende Verde realmente vem no topo da lista. É o vilão que mais deu trabalho pro Peter Parker, que mais fez ele sofrer desde a época dos quadrinhos. Tem cada história nos quadrinhos, inclusive. E o Duende Verde retorna nesse filme depois de ter enfrentado o Homem-Aranha na primeira produção do Teioso, interpretado pelo Tobey Maguire, o primeiro Homem-Aranha do cinema, que fez 3 filmes nessa primeira trilogia. E essas cenas onde aparecem o Duende Verde deram as primeiras pistas sobre do que se trata Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. O multiverso do Homem-Aranha, tão comentado e tão esperado também. Sem Volta Pra Casa, inclusive, conta com a participação de vários vilões de outros filmes que já vimos do Homem-Aranha. Então, assim, o Duende Verde, ele faz parte do primeiro filme com o Tobey Maguire. E aí, nesse novo filme, o Alfred Molina, que deu vida ao Dr. Octopus no Homem-Aranha 2, ainda com o Tobey Maguire, também vai dar as caras nesse filme. E a gente tem o vilão que é dos filmes do Andrew Garfield, o segundo Homem-Aranha dos cinemas. Esse vilão que eu tô falando é o Electro, vivido pelo Jamie Foxx. Enfim, o cara tá de volta, os 3 vilões de volta. Só que essa história toda deixou todo mundo curioso. Tobey Maguire e Andrew Garfield também vão marcar presença no novo filme do Aranha? Apesar dos rumores terem sido negados várias vezes, os fãs do Homem-Aranha seguem achando que pode vir surpresa por aí. Pois é uma confusão de universos e quem conduz Peter por essa viagem é o amigo, o colega, ou melhor, conhecido do Homem-Aranha, o Doutor Estranho. E aí, Tom, qual a relação do Homem-Aranha com o Doutor Estranho, afinal? I think it's a love-hate relationship. Eu acho que é uma relação de amor e ódio. Essa relação de amor e ódio que o Tom Holland está falando é muito comum. A gente viu isso em Guerra Civil. Acontece os atritos primeiro para depois a galera toda se entender. A gente viu o embate entre a turma do Capitão América contra a turma do Homem de Ferro. Existia o Team Cap e o Team Iron Man, né? O time Capitão América e o time Homem de Ferro. Isso viralizou na internet na época. E, para surpresa e alegria de todos na época, o Homem-Aranha aparece pela primeira vez no universo Marvel junto com os outros Vingadores.
E essa não será a primeira vez que o Doutor Estranho e Homem-Aranha aparecem no mesmo filme, não. Isso aconteceu em Guerra Infinita, quando o mundo ficou chocado e emocionado quando Peter Parker se despede de Tony Stark, enquanto vira pó graças ao estalar de dedos do titã louco Thanos. Só de lembrar já dá aquele negócio. Eu confesso que a cena do Peter abraçando Tony enquanto ele virava poeira foi muito triste, mas um pouquinho eu chorava ali, viu? Bom, e com isso chegamos em um dos maiores filmes da franquia, o Vingadores Guerra Infinita. A cada filme que passava, o Homem-Aranha vinha mostrando cada vez mais seu valor e evolução como herói. E em Guerra Infinita, isso ficou muito evidente. Quando a trupe do Thanos resolve chegar com força máxima à Terra, o Peter se vê envolvido até que meio sem querer nessa grande batalha. Nesse filme, logo no começo, ele luta contra os comparsas de Thanos ao lado do Doutor Estranho, que acaba sendo sequestrado. E de novo se encontra com o Homem de Ferro. Adorei lembrar de Guerra Infinita aqui, viu, Ju? Obrigado por essas lembranças. E depois desse filme, a gente se encontra novamente com o Peter Parker em Vingadores Ultimato. Aí 5 anos se passaram desde o estalar de dedos do Thanos, que fez todo mundo virar pó, né? Literalmente. Aí, decidido a inverter as coisas e principalmente muito abalado pela morte do Peter, aliás, todos nós ficamos, eu me lembro de ver Guerra Infinita no cinema e ficar bastante emocionado, o Tony Stark usa essa força dentro dele e resolve reunir as joias, criar uma manopla, voltar no tempo e aí mexer com tudo, mover todo o universo para trazer essa galera de volta. E junto aos Vingadores, que não tiveram as suas resistências apagadas, ele consegue, porém tem um custo. E lá vem mais choro. O Homem-Aranha só aparece mais pro final do filme, quando todo mundo volta à vida. E ele surge entrando ali no campo de batalha e indo abraçar o Tony. Nisso já caiu um cisco aqui no meu olho, viu? Ah, Ju, mas aí é um choro de alegria misturado com aplausos, porque agora, bem que você poderia descrever um pouco daquela cena icônica do universo Marvel, onde os portais se abrem e todos os heróis começam a aparecer, onde o Capitão América recebe o martelo do Thor e grita, Vingadores, avante! Eu lembro que o cinema inteiro aplaudiu essa cena. Lembra pra nós aí, Ju? Exatamente, Di. Mas aí porrada vai, porrada vem, todo mundo de volta, o Pantera Negra, Capitã Marvel, Feiticeira, Thor, Capitão América, todo mundo ali brigando pelo futuro da Terra, até que acontece a fatídica cena onde Tony Stark se sacrifica para eliminar de uma vez por todas o Thanos e todos os vilões. Peter percebe, sai correndo e pronto. Temos que ver os dois que têm uma relação quase de pai e filho se despedirem novamente. É senhor Stark pra cá, senhor Stark pra lá e lágrimas começam a rolar. E falando em relação familiar, vamos invadir mais um pouquinho a intimidade do Peter. Quer dizer, do Tom Holland, né? Ele nos contou como é ser um dos heróis mais populares da história. Agora, falando sobre Tom, como você lida com o superpoder de ser Tom e Peter ao mesmo tempo? Yeah, I just sort of get on with it, really. I have my friends and my family that come with me on set, and you know, they all keep me pretty grounded, and I just kind of love my job. I love what I do for a living, and I really enjoy it. So that's kind of it, really. Sim. Eu só sigo em frente com isso. É sério. Eu tenho meus amigos, minha família que vem comigo no set de gravação, e eles sempre me mantêm bem fundamentado com isso, e eu meio que adoro meu trabalho. Eu amo o que eu faço pra viver e realmente gosto muito disso. Então, realmente é isso. Excelente a resposta do Tom Holland, até porque quando você tem duas vidas, vamos dizer assim, a família realmente faz a diferença nesse momento. Mas, ô Ju, eu queria falar um pouquinho sobre como foi a cena com o Tony Stark, aquela bem comovente mesmo, que mostrava a ligação muito forte que eles tinham, o Homem-Aranha e o Homem de Ferro. Lembrando que o Peter é órfão, né? Assim, ele perdeu o tio que cuidava dele, ele mora apenas com a tia. Então, de alguma maneira, ele sente que precisa de alguém para ter essa sua referência como herói, como cidadão. E no final desse drama pessoal, ele decide voltar para casa e encontrar os
melhores amigos da escola e aí começa outro capítulo na vida do amigão da vizinhança, Homem-Aranha Longe de Casa, Ju. O penúltimo filme do herói no universo MCU. Depois do triste acontecimento com Tony Stark, o Peter tá completamente abalado e, em busca de aliviar um pouco a tensão, ele vai para a Europa com os amigos em uma excursão, mais precisamente para Londres. Mas vida de herói não tem férias não, né? Não tem férias, não tem lazer, e nessa viagem ele acaba se envolvendo em uma luta contra os elementais. E quem o ajuda dessa vez é Nick Fury da S.H.I.E.L.D. e pelo Mistério. Então, mas o Mistério não era tão bacana assim. Aliás, essa é uma das surpresas do filme. O cara deixou a vida do Peter de pernas pro ar. No começo do filme, ele age como o irmão mais velho do Homem-Aranha, tô aqui pra ajudar, pode contar comigo. Isso tudo na maior parte do tempo, até que ele se revela como o grande vilão e dá um nó na mente do Peter Parker e na mente de todos nós. Aí depois de muita ação, e muita ação mesmo, Peter consegue derrotar o novo vilão, só que mais uma vez acaba pagando o preço. Longe de Casa parece que terá um final feliz, com o Peter e a MJ, que finalmente liga os pontos, descobre que o Peter e o Aranha são a mesma pessoa. Eles estão fazendo um belo passeio pendurados pelas teias nos prédios de Nova York, quando num telão gigante na fachada de um prédio revelam a identidade do amigão da vizinhança pro mundo, inclusive com ele sendo acusado pelos atentados a Londres. Mas, para os fãs mais atentos, essa cena já dava um spoiler do que viria a seguir. Afinal, quem dá esse furo de reportagem é o Jonah Jameson, o editor-chefe do Clarim Diário, jornal sensacionalista de Nova York. Esse personagem até então não havia aparecido na saga do Spider-Man com Tom Holland e ainda aparece interpretado pelo mesmo ator do filme de 2002 com Tobey Maguire como protagonista e onde ele enfrenta o Duende Verde, interpretado por William Dafoe no primeiro filme e nessa nova aventura. Será que já era um indício de que alguma coisa deu errado no universo paralelo? Ju, os fãs ficaram eufóricos com a aparição do Jonah Jameson, principalmente porque não precisava dizer mais nada. E assim, agora o que falta é realmente aparecerem os antigos intérpretes do Homem-Aranha. Eu ia adorar se isso acontecesse, viu? Mas sem contar com esses primeiros 5 filmes do Amigão da Vizinhança, que não faziam parte do universo Marvel, esse já é o 7º filme em que o Tom Holland interpreta o Homem-Aranha. A gente pode falar que tanto o Tom quanto o personagem evoluíram com esses filmes. Qual é a sua parte favorita da história do Peter? I think for me what's been so exciting about playing Peter Parker all these years is developing this arc that has been ongoing throughout the course of the 3 films. You know, it's a coming of age story and this guy is now becoming a man, and the fact that I have been able to sort of map that out has been really fun. Eu acho que pra mim o que tem sido muito empolgante sobre ser Peter Parker todos esses anos é desenvolver esse arco que está em andamento ao longo de 2, 3 filmes, sabe? É uma história de vingança que se aproxima e esse cara agora está se tornando um homem e o fato de eu ter sido capaz de mapear isso tem sido muito divertido. Se é divertido pra ele, imagina pra nós, né? E com isso chegamos ao filme mais recente do Homem-Aranha. Em Sem Volta Pra Casa, o filme começa exatamente do onde Longe de Casa parou. Daí pra frente é surpresa atrás de surpresa, que no caso a gente não vai revelar pra não acabar com a graça, né? Sem spoilers. Olha, Ju, ouvinte Rádio Disney, eu confesso que eu não aguentava mais esperar pra ver o que acontece. Ainda mais por todo o hype, o burburinho que se criou nos últimos dias. As vendas de ingressos antecipados foram, assim, um recorde em todo o planeta. Derrubaram plataformas aí dos exibidores de cinema em vários locais do mundo. E assim, não vou dar spoiler, mas vai preparado e preparada pra se apaixonar pelo filme. E claro, ser impactado ou impactada por tudo que acontece, pois uma coisa eu posso falar: Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa manteve o nível das produções da Marvel lá em cima. Quem ainda não viu o trailer tá perdendo. É impossível não sentir o coração acelerar. Agora, se você ainda tá na dúvida, eu duvido que você resista a esse convite que o Tom Holland fez especialmente para os ouvintes da Rádio Disney. Olá, Radio Disney, I'm Tom Holland. Remember, Spider-Man No Way Home is coming this December exclusively in cinemas. Welcome to the multiverse.
Olá, Rádio Disney, aqui é o Tom Holland. Lembre-se, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa chega agora em dezembro, exclusivo nos cinemas. Bem-vindo ao multiverso. Uau, isso é que é um convite poderoso, hein? Um convite especial pra você, direto do Tom Holland, o Homem-Aranha em pessoa. E você, nosso querido ouvinte, depois de um convite desses, hein? É um convite irrecusável. E esse episódio especial vai ficando por aqui. Falar do Homem-Aranha foi muito legal. Pessoal, espero que tenham gostado. E só lembrando, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa estreia dia 16 de dezembro. Dependendo do dia que você estiver ouvindo esse episódio, já está nos cinemas, né? Mas faz assim, conta pra gente o que você achou do filme, claro, e também do nosso podcast em cartaz. Sua opinião é muito importante aqui pra gente. Mande sua mensagem nas nossas redes sociais e também no WhatsApp. 943999130. Tom, muito obrigada por esse tempinho que disponibilizou aqui pra gente. Thank you so much. Thanks for having me on the show. Bye-bye. Muito obrigado. Obrigado por me receberem. Tchau, tchau. Tchau, Tom. Tchau, pessoal. Tom já deu o recado, hein? Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, em exibição nos cinemas. Valeu, agora eu tô indo ver o filme. Tchau, valeu, Ju.